O inglês parece que foi inventado por alguém que estava bêbado. Olha que legal. Por que look, book, foot não rimam com moon, spoon, food? Por que bear não rima com read, nem com great? Por que a sílaba O-U-G-H pode ter até 9 sons diferentes em inglês? Se você ainda não fala inglês, isso vai te estressar em algum momento, isso vai te fazer raiva em algum momento. E se você já fala inglês, bem, você sabe exatamente do que eu tô falando. O inglês é assim porque ele é um idioma não fonético. Ao contrário do português, que é um idioma fonético-silábico, onde B com A faz Bá para sempre, no inglês a fala e a escrita não combinam tão bem assim. Mas o inglês nem sempre foi assim. Ele foi se tornando assim durante um processo que ficou conhecido como The Great Vowel Shift, que rolou entre os séculos 14 e 17. Durante esse processo, os sons das vogais longas no inglês foram subindo, por exemplo, de A para E, de E para E, de E para I. E essas que já não tinham mais para onde subir, acabaram virando ditongos, tipo de I para I e de I para A. Por isso que a palavra meat foi de met para met e finalmente para meet. A palavra bite foi de beat para bite. Legal, né? Mas por que diabos essas mudanças aconteceram? Bem, ninguém sabe exatamente o porquê nem como, mas foi mais ou menos assim. Durante esse período, durante esse processo, grandes movimentos de massa de pessoas aconteceram lá onde a gente chama hoje de Inglaterra, de Reino Unido. O primeiro devido à peste negra. Se você acha que o Covid foi difícil, dá um Google na peste negra. Durante essa pandemia, as pessoas fugiram dos centros urbanos para o interior, para a roça, e após a pandemia, as pessoas retornaram para os centros urbanos porque quase 60% da população foi dizimada pela doença, então tinha muita carência de mão de obra nos centros urbanos. Ou seja, um monte de gente com sotaque diferente, até com dialetos diferentes, agora tinham que se virar para poder se comunicar e se entender. Paralelo a tudo isso, Londres foi se tornando uma capital política e econômica importante. E o inglês, especialmente o de Londres, começou a se tornar um dialeto de prestígio. E meio desse vucu-vucu todo, algumas pessoas perceberam a necessidade de padronizar o inglês, para poder facilitar a vida de todo mundo, para todo mundo se entender. Porém, ao mesmo tempo que as pessoas estavam fazendo esse esforço de padronizar o inglês, de estabilizar o inglês, na escrita, na gramática, no vocabulário, o Great Vowel Shift estava acontecendo a todo vapor. É como se a forma escrita que a gente tem hoje, de várias palavras, fosse uma fotografia de um momento específico no passado, onde o inglês era mais fonético. Ou seja, a palavra escrita tinha mais a ver com o som que ela produzia. E aquela escrita representava a pronúncia daquela época. Como se não bastasse isso, o renascimento inglês também ajudou a complicar bastante a coisa. Nessa época teve um renascimento da cultura clássica greco-romana, e um monte de palavras do latim e do grego foram incorporadas ao inglês, que só deixou o idioma mais confuso ainda. Para completar, com a invenção da imprensa e a popularização de autores como Shakespeare, a ortografia meio que ficou congelada no tempo, enquanto a pronúncia continuava mudando. Então tá explicado por que o inglês escrito e o falado são tão diferentes. Vral.